E aí, trilheiras e trilheiros, como vão as coisas? Espero que tudo na paz, ou pelo menos no conflito construtivo, né, minha gente? Nesse encontro, voltaremos à conversa sobre o conflito e suas teorias. A ciência do conflito, ou conflitologia, surgiu de forma sistematizada apenas por volta dos anos 1950, 1960, na busca pelo mapeamento e compreensão do conflito, bem como por estratégias para a resolução desses conflitos. Claro que antes já haviam vários estudos e tudo mais, mas de forma sistematizada foi a partir da década de 50 e 60. Tais estudos da década de 50 e 60 envolveram duas esferas, principalmente, nas quais o conflito se desenvolve: a interna, ou intrapsíquica, e a externa, ou interpessoal. No que tange ao âmbito interno, os conflitos surgem a todo momento, em relação às decisões a serem tomadas, os desafios e dúvidas que envolvem essa tomada de decisão, e o seu nível de complexidade varia de acordo com a relevância da decisão a ser tomada. Via de regra, especialmente em relação a decisões de menor impacto, essa modalidade de conflito é facilmente superável. Dizer sim ou não àquele boy que te pediu em namoro, decidir qual será o próximo destino de viagem, escolher a roupa que usará na entrevista de emprego. Essas situações possuem o potencial de gerar efeitos positivos, mas o momento de tomada de decisão pode ser desconfortável e é possível lidar com esse desconforto por meio do autoconhecimento, reflexões internas ou até mesmo com a ajuda de pessoas próximas que sejam consideradas como de confiança. E, em casos mais extremos, com a ajuda de profissional como psicólogos e psiquiatras, por exemplo. Já no âmbito externo, os conflitos surgem entre dois ou mais indivíduos, envolvendo tomadas de decisões conjuntas, o que torna ainda mais complexo o processo de solução de tais conflitos, considerando-se os processos internos de conflitos e outras possíveis interferências. Ou seja, além daquelas decisões internas, daqueles conflitos internos sobre o que fazer, é necessário conciliar esses conflitos internos com os conflitos internos de outras pessoas. E esse será o foco das nossas conversas, os conflitos interpessoais e meios para solucioná-los. Para tanto, é necessário compreender que o conflito é cíclico e possui diversas fases, refletindo sobre o fato de que há diferentes ações apropriadas a depender do caráter e da etapa pela qual passa o conflito. O conflito surge, primeiro, de forma latente, nos termos dos conflitos intersubjetivos, ou seja, a pessoa sente certo desconforto interno com alguma situação, mas não externaliza propriamente esse desconforto. Claro que ainda assim é possível que outros envolvidos percebam tal desconforto antes mesmo dele ser externado e o solucionem de alguma forma. Por exemplo, se você percebe que o boy ou sua namorada fecha a cara sempre que você fala de algum amigo ou amiga, e aí você deixa de fazer comentários sobre isso, para evitar briga, o conflito pode ser suprimido antes mesmo que ele se externalize, ou seja, antes mesmo que a outra pessoa fale: olha, eu não estou muito confortável com essa situação e tudo mais. Após essa externalização de uma vontade que se contrapõe a outra vontade, começam os demais ciclos de busca do equilíbrio ou imposição de poder, momento no qual as partes, conforme já falamos antes, podem resolver diretamente entre si ou buscar a ajuda de um terceiro para solucionar o conflito. Depois do conflito estar manifesto, podem surgir outros fatores conflituosos caso o equilíbrio encontrado se rompa. E nesse momento, é importante realizar uma abordagem sistêmica do conflito, analisando seus mais variados aspectos de maneira a perceber as influências mútuas desses fatores, para que seja encontrada a melhor forma de solucioná-lo e a escalada do conflito seja contida, ou seja, que esse conflito não se agrave ainda mais. Ou seja, você consegue chegar a um nível razoável de equilíbrio, mas algo rompe esse equilíbrio e esse conflito vai se agravando e as situações passadas vão piorando as situações atuais, enfim. Somente com essa análise completa desses fatores, desse momento do conflito, é possível encontrar o meio mais adequado para a resolução da pendência entre as partes. No caso da mediação, especificamente, é preciso, além de analisar as nuances do conflito, estar aberto a perceber as implicações positivas que esse conflito pode gerar se o procedimento for conduzido de maneira adequada, ou seja, uma abordagem mais positiva dos aspectos mais positivos trazidos pelo conflito, bem como perceber a condição individual de cada um, focando na melhor forma de solucionar o problema. Desse modo, o conflito deve ser abordado como uma crise específica em um relacionamento,
que pode sofrer diversas influências, como interferências externas, interferência de terceiro à relação e aqueles conflitos internos dos quais falamos no começo desse encontro. Ou seja, é possível que a pessoa, além do conflito com a outra pessoa, esteja passando por alguns conflitos internos que vão agravar ainda mais, porque ela vai estar com menos disposição a conversar, menos disposição a encontrar uma solução, e aí vai virando aquela escalada que a gente já falou, o espiral do conflito. O passado, nesse contexto, ele é usado apenas para referenciar as decisões, ou seja, não se busca um ou outro culpado, apenas se compreende que todos os envolvidos possuem alguma participação e influência naquele processo de construção e desenvolvimento do conflito. Mesmo que a gente ache, não tem nada a ver com o surgimento desse problema e tudo mais, sempre tem, né, algum ponto que a gente pode encontrar, algum ponto comum que ambas as partes podem melhorar para construir uma solução, um consenso. Essa é a chamada visão prospectiva. Esse ponto será mais abordado profundamente, novamente, né, em um momento oportuno, mas em suma, é a habilidade de observar o conflito de modo a construir melhores condições para o relacionamento, sendo a busca de soluções o foco da conversa, ou seja, sem preocupar em achar culpado, certo ou errado. E no próximo encontro, nós vamos falar mais sobre a análise do conflito e como isso influencia na escolha do meio mais adequado à solução desse conflito, seja essa solução judicial, consensual ou quaisquer outra que a gente consiga encontrar. Muito obrigada e até a próxima!